Sessão ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis, realizada em 30 de junho de 2025, na sede do Poder Legislativo. Invocamos a proteção de Deus para declarar aberta a presente sessão. Pauta da reunião: leitura, discussão e votação da ata da reunião ordinária realizada em 23 de junho de 2025. Boa noite. Ata da 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anitápolis. A sessão foi aberta pela presidente, vereadora Marcele Matos, com a leitura da ata referente à sessão anterior do dia 9/6/2025, realizada pela primeira secretária, Maria Aparecida de Pieri Coelho. O vereador Salésio Eftin solicitou que constasse em ata a alteração da liderança da bancada do MDB, destacando a necessidade de formalização por meio de documento assinado pela maioria da bancada. A presidente reconheceu a mudança e recomendou o protocolo do ofício. A ata foi aprovada por unanimidade. A vereadora Maria Aparecida Steffen esclareceu que não entregou qualquer ofício ao vereador Salésio sobre liderança partidária. Expedientes lidos. Convite da Escola Básica Altino Flores para a Feira Multicultural de 2025, em 27 de junho. Ofício número 136/2025 da prefeita Solange Bach, solicitando apreciação dos projetos de lei 027 de 2025, prorrogação do Refis, e número 028 de 2025, prorrogação do Plano Municipal de Educação. Projetos de lei. Projeto de lei número 027 de 2025, aprovado por unanimidade após pareceres orais favoráveis das comissões. Projeto de lei número 028 de 2025, lido e encaminhado à Comissão de Legislação, tratando da prorrogação do Plano Municipal de Educação em consonância com o novo PNE. Indicações do vereador Antônio Jerônimo. Indicação número 034 de 2025, limpeza de canaletas da entrada da cidade até a padaria Cantinho do Sabor. Indicação número 35 de 2025, colocação de arião na estrada até a residência do senhor Adelário Boing. Indicação número 036 de 2025, notificação a Madeireiras Zenóbio por danos na estrada do Rio Domingo. Requerimento número 012 de 2025, solicitação de documentos com despesas das secretarias, com foco em veículos. As indicações do requerimento foram aprovadas por unanimidade. Moção de aplausos número 01 de 2025, aprovada por unanimidade, homenageou os cidadãos e servidores que atuaram no resgate de vítimas de acidente na comunidade do Rio Tiriba. Os vereadores agradecem ao Corpo de Bombeiros e ao Grupo de Busca e Salvamento. Tribuna Livre. O coordenador do CPC do Rio dos Pinheiros, Edson Bach, convidou para a festa da comunidade e agradeceu o apoio da Câmara. Pronunciamentos parlamentares. Maria Aparecida de Pieri Coelho destacou a necessidade de valorização da agricultura e criticou o uso de máquinas públicas em propriedades particulares. Cobrou explicações sobre o desaparecimento de 1.600.000 das contas da Prefeitura e sugeriu possível favorecimento a empresas externas nas contratações. Elizabeth Aparecida dos Santos manifestou pesar pelo acidente e agradeceu aos voluntários. Relatou participação em evento partidário com recursos próprios. Agradeceu à prefeita pelo retorno da feirante Rosinha e reforçou o convite para a festa da comunidade Rio dos Pinheiros. Salésio Eftin leu o ofício do deputado Volney Weber com emenda de 500 mil, anunciou a pavimentação da estrada rural com 8 milhões. Defendeu o uso coletivo de máquinas públicas e rebateu críticas. Citou o Rancho Queimado como modelo agrícola e cobrou mais atenção à agricultura. Maria Aparecida Steffen relatou a participação da prefeita e do secretário de Saúde em evento nacional, destacando o fortalecimento do SUS. Parabenizou a festa junina da Paróquia São Sebastião e reforçou o convite à festa no Rio dos Pinheiros. Paulo Steffen questionou a situação do sinal da operadora TIM, comentou o tumulto em competição esportiva e defendeu maior segurança. Destacou que bens públicos pertencem à população e cobrou mais atuação dos vereadores na busca por recursos. Afirmou ter destinado 500 mil em emendas e criticou o uso de áudios antigos. Sandro Steffen Júnior criticou demora em obra na estrada do Maracujá, comentou demandas na comunidade do Rio da Prata, sugeriu contratação de segurança para eventos esportivos, defendeu a abertura da feira a novos produtos e manifestou apoio ao retorno da feirante Rosinha. Marcele Matos informou melhorias no som da Câmara,
Parabenizou laçadores que representaram Anitápolis, rejeitou críticas às servidoras da Câmara e defendeu o respeito institucional. Questionou critérios da feira municipal e propôs criação de feira noturna e maior controle sobre venda de bebidas. Defendeu a escuta da população e diálogo como meio de avanço. Destaque da discussão: desaparecimento de recursos públicos. O sumiço de 1.600.000 das contas da Prefeitura foi amplamente debatido. Marcele Matos criticou a falta de transparência. Sandro Steffen Júnior reforçou a cobrança da população. Salésio Eften, Alessandra de Oliveira e Maria Aparecida Steffen alegaram que o caso está sob investigação e possível sigilo judicial. Boatos e desinformação. Paulo Steffen desmentiu alegações de notas fiscais divulgadas por cidadão na tribuna. Marcele Matos desmentiu boatos sobre recebimento de valores via Pix pela Câmara. Pronunciamento do vereador Antônio Jerônimo. O vereador Antônio Jerônimo criticou o uso desigual de máquinas públicas, citando casos de remoção seletiva de cercas e destinação de material. Comparou com o episódio na gestão do ex-prefeito Saulo. Pediu mais transparência e critérios públicos. Reclamou da alusão pessoal feita em fala anterior. Até papagaio fala, entre parênteses, reafirmando sua independência. Relatou falhas no som da última sessão e denunciou irregularidades na obra da Estrada da Garganta. Disse que apenas 55 tubos foram instalados, contra os 105 licitados. Questionou o uso de 122 mil em Areião e o custo de mirantes e lixeiras que, segundo ele, não correspondem ao que foi executado. Disse que a prefeita reconheceu erros na obra. Informou que, junto a Marcele e Maria Aparecida de Pieri Coelho, formalizou denúncia ao Ministério Público e Justiça Federal. Reforçou o dever de fiscalização dos vereadores e disse que solicitará documentos sobre a obra do Maracujá. Criticou retirada de brita do rio e o uso indevido do maquinário público. Encerrou agradecendo a atenção dos presentes. Encerramento. A presidente Marcele Matos encerrou a sessão, convidando todos para a próxima reunião ordinária a ser realizada em 30 de junho de 2025. Discussão da ata da reunião ordinária realizada em 23 de junho de 2025. Se alguém gostaria de... Votação da ata da reunião ordinária realizada em 23 de junho de 2025. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos. Expedientes recebidos, ofício número 142 de 2025, Executivo Municipal. Excelentíssima senhora vereadora Marcele Matos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Anitápolis. Senhora presidente, cumprimentando cordialmente, servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência o seguinte projeto de lei. Altera a redação do inciso 1º, artigo 68 da Lei Municipal número de 2024, de 31 de março de 2023, e dá outras providências. Institui o Programa Municipal Adubo Consciente, que concede subsídio à análise de solo para agricultores familiares no município de Anitápolis, e dá outras providências. Solicitamos que, após leitura e análise, seja por intermédio de Vossa Excelência enviado a plenário para deliberação. Sem mais, renovamos votos de estima e apreço atenciosamente Solange Bach, prefeita municipal. Ofício circular Paróquia São Sebastião. Ofício de solicitação de prendas para a festa da padroeira. Prezados amigos, lojistas e irmãos na fé, a Paróquia São Sebastião, por meio da Igreja Santa Teresinha do Menino Jesus, localizada no bairro Povoamento Igreja, tem a alegria de anunciar a realização da festa da padroeira a ser celebrada no dia 5 de outubro em nossa Igreja Santa Teresinha. Estamos vivendo um tempo de esperança e compromisso com a evangelização. Conscientes da importância de cultivar a fé em nossos dias, em meio aos desafios do mundo moderno, essa festa é mais do que um evento, é um verdadeiro momento de encontro, comunhão e renovação da nossa missão como cristãos. Com esse espírito, recorremos à sua generosa colaboração, solicitando prendas que serão utilizadas nas diversas atividades que compõem a nossa festa, como rifas, sorteios e leilões. Inspirados nas palavras da nossa padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus, quero passar meu céu fazendo o bem sobre a terra. Contamos com sua doação como expressão concreta de fé e solidariedade, contribuindo para que possamos manter viva essa tradição de encontro, espiritualidade e partilha.
Desde já agradecemos profundamente sua atenção e generosidade, rogamos copiosas bênçãos de Deus sobre você e todo o seu estabelecimento, para que a bondade que sai do seu coração retorne em forma de graça e prosperidade. Fraternalmente, Padre Tiago Vicente Santana, pároco da Paróquia São Sebastião. Ordem do dia. Projeto de lei número 029/2025 altera a redação do artigo 68 da Lei Municipal número 2024 de 31 de março de 2023 e da outras providências. Solange Bach, prefeita do município de Anitápolis, faz saber a todos os habitantes desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação do inciso 1º do artigo 68 da Lei Municipal número 2024, de 31 de março de 2023, que passará a vigorar com a seguinte descrição. Artigo 68, inciso 1º. No efetivo exercício de sua função perceberá, a título de remuneração, o valor correspondente ao piso mínimo dos servidores públicos municipais, acrescido de 15%, que será reajustado anualmente conforme o índice aplicado ao servidor público municipal. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correm por conta das dotações do orçamento vigente deste município, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder à necessária suplementação de crédito. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Anitápolis, 26 de junho de 2025, Solange Bach, prefeita municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, o objetivo do presente projeto de lei é valorizar os membros do Conselho Tutelar, fixando um valor digno a título de remuneração, valorizando o trabalho que desempenham, considerando as atribuições e peculiaridades estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, nada mais justo e oportuno que remunerar os conselheiros mediante salário digno e condizentes à atribuição de tão grande relevância para a sociedade, tendo em vista que esses devem desempenhar suas funções com idoneidade e respeito, garantindo e resguardando os direitos das crianças e adolescentes, os quais são protegidos pela Constituição da República de 1988. Assim, a fim de que haja valorização dos integrantes do Conselho Tutelar, visto que, além de defasagem da remuneração, a demanda eleva e aumenta a cada dia. Esperamos a aprovação do presente projeto de lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 3º, determina que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Nesse sentido, os conselhos tutelares foram criados em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, para desempenhar função estratégica, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Dessa forma, os conselhos tutelares começam a agir sempre que os direitos das crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais responsáveis ou em razão de sua própria conduta, sendo órgãos autônomos, permanentes e não jurisdicionais, que integram a administração pública local. O conselheiro tutelar possui um papel essencial na vida de crianças e adolescentes, sendo sua principal atribuição garantir que todos os seus direitos sejam respeitados, considerados essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil. A exemplo, os conselheiros são responsáveis em receber denúncias de situações de violência, como negligência, maus tratos e exploração sexual. Segundo o ECA, a Lei Distrital 5.294, que rege os conselheiros tutelares, suas principais atribuições são atender as crianças e adolescentes quando seus direitos forem violados, aplicando as medidas previstas no artigo 101, de 1 a 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Segundo, orientação, apoio e acompanhamento temporários. Terceiro, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino
fundamental. Quarto, inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. Quinto, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial. Sexto, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. Sétimo, acolhimento institucional. Ainda atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7º do mesmo Estatuto. Encaminhamento e serviço e programa oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Segundo, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanos. Terceiro, encaminhamento e tratamento psicológico ou psiquiátrico. Quarto, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Quinto, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Sexto, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Sétimo, advertência. Assim, para atingimento das competências que lhes são delegadas, faz-se necessário que a administração pública tenha conselheiros motivados e bem remunerados. Portanto, faz-se necessário esta alteração para que os servidores do Conselho Tutelar de Anitápolis tenham uma remuneração mais justa. Aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração. Anitápolis, 26 de junho de 2025, Solange Bach, Prefeita Municipal. Eu repasso, então, o projeto de lei número 029 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidida pelo vereador Paulo Steffens. Aproveitando a oportunidade, boa noite a todos vocês. Sobre o projeto do aumento de remuneração das conselheiras tutelares, quando esse projeto chegou para nós, de imediato entramos em contato com as meninas do conselho, porque sabíamos que era algo que elas estavam lutando há algum tempo. Junto disso, também vamos, em comum acordo com todos os vereadores, também vamos tentar melhorar essa porcentagem, esse repasse repassado às meninas. Vou fazer uma leitura sobre o pedido de reajuste salarial das meninas do Conselho Tutelar. Solicitação adicional de 50% do salário atual do Conselho Tutelar de Anitápolis. O município hoje possui uma população de quase 4.000 habitantes, porém a responsabilidade e a disposição deste órgão se iguala a qualquer município de maior porte. Trabalhamos em regime integral de dedicação exclusiva de segunda a segunda, durante 24 horas por dia, ressaltando que a conselheira que estiver de plantão pelo período de 7 dias consecutivos, onde apenas usufrui posteriormente do banco de horas, 2 dias de folga. Trabalhamos diariamente 6 horas corridas em sede, que por semana totaliza 30 horas, e mais 126 horas de sobreaviso, 18 horas por semana. Totalmente, as conselheiras tutelares perfazem mensalmente 720 horas de trabalho, recebendo um valor de R$ 1.412 brutos, sendo R$ 1.256,68 líquido, o que traduz o valor de R$ 1,74 a hora trabalhada. Tal valor passa longe de termos um profissional valorizado e incentivado para arcar com tamanha responsabilidade, que é zelar por direitos e garantia das crianças e adolescentes. Considerando a extensão do trabalho e o caráter permanente do Conselho Tutelar, a função de conselheiro tutelar exige dedicação exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada, observado o que determina o artigo 37, incisos 16 e 17 da Constituição Federal. Considerando que o atendimento oferecido pelo Conselho Tutelar tem seu funcionamento nos dias úteis das 13 às 19 horas, ficando sempre todas as conselheiras em sede, e ainda juntamente uma de sobreaviso das 19 às 13 horas do dia seguinte, e sobreaviso nos finais de semana e feriados conforme escala de plantão.
Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade corriqueira em nosso município, que requer maior empenho e tempo do colegiado para garantir o direito dessas vítimas. Considerando que as conselheiras atuam em parceria com a rede de proteção em toda a sua esfera, tanto no trabalho de prevenção, orientação à população, inclusive em nossas redes sociais particulares, e por vezes até nos finais de semana, noites e até mesmo em dias que usufruímos do banco de horas na folga dos plantões de sobreaviso, com constante dedicação. Considerando que no último reajuste salarial foi apenas quando houve o reajuste do governo federal ao salário mínimo, ou seja, o Conselho Tutelar de Anitápolis nunca teve um reajuste salarial. No último reajuste dado aos servidores municipais, o Conselho Tutelar não foi contemplado. Nesta feita, nada mais justo e oportuno que pagar uma remuneração digna e condizente à função de tão grande relevância para a sociedade, tendo em vista que estes devem desempenhar suas funções com idoneidade e respeito garantido e resguardando os direitos das crianças e adolescentes. Atenciosamente, Conselho Tutelar de Anitápolis. Projeto de Lei número 030 de 2025 institui o Programa Municipal Adubo Consciente, que concede subsídio à análise de solo para agricultores familiares no município de Anitápolis e dá outras providências. A Prefeita Municipal de Anitápolis, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Anitápolis o Programa Municipal Adubo Consciente, com a finalidade de promover o uso racional de insumos agrícolas, incentivar boas práticas de manejo do solo e contribuir para a sustentabilidade ambiental, econômica e produtiva das propriedades rurais. Artigo 2º. São objetivos do programa. 1º, estimular o uso consciente de insumos agrícolas. 2º, reduzir impactos ambientais decorrentes do uso excessivo de fertilizantes. 3º, promover a sustentabilidade das propriedades rurais. 4º, garantir recomendações agronômicas adequadas com base em dados técnicos. 5º, contribuir para a conservação do solo em áreas de relevo acidentado. Artigo 3º. O programa consistirá na concessão de subsídio financeiro integral para a realização de até 2 análises químicas de solo por propriedade rural ao ano, respeitados os seguintes critérios. 1º, a análise serão realizadas preferencialmente e enquanto vigente o acordo de cooperação técnica pela empresa EPAGRE, entidade pública especializada que já executa o serviço para os agricultores no município com estrutura logística e técnica adequada. 2º, a contratação da EPAGRE poderá ocorrer por meio de dispensa de licitação, nos termos do artigo 75, inciso 9, da Lei Federal número 14.133, de 2021, por tratar-se de entidade da administração pública criada para a prestação de serviços de extensão rural, com estrutura técnica e logística consolidada e preços compatíveis com os praticados no mercado. Terceiro, em caso de eventual inviabilidade de execução pela EPAGRE, o município poderá contratar outra instituição ou empresa que comprove equivalência técnica, logística e de custos, mediante análise fundamentada da Secretaria Municipal de Agricultura. 4º, o agricultor beneficiado será responsável pela coleta da amostra de solo, com orientação técnica fornecida pela Secretaria Municipal de Agricultura e, quando cabível, com apoio técnico da EPAGRE, conforme previsto no Plano Anual de Trabalho, de acordo de cooperação vigente. 5º, a interpretação dos resultados e a recomendação técnica de adubação e calagem serão realizadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e, sempre que possível, com o suporte da EPAGRE, nos termos do referido PAT. Inciso único. A EPAGRE atuará como parceira na execução técnica do programa,
nos limites estabelecidos no Plano Anual de Trabalho vigente, decorrente do contrato da prestação de serviços de ETER firmado com o município de Anitápolis. Artigo 4º. Poderão participar do programa os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, que comprovadamente explorem a terra com fins econômicos, respeitada a função social da propriedade, com interesse em comercializar sua produção e contribuir para a economia local, e que sejam agricultores familiares enquadrados nos termos da Lei Federal nº 11.326 de 2006 e das normas do PRONAF, ou produtores rurais em processo de instalação ou transição para atividade produtiva regular, mediante comprovação e análise favorável da Secretaria Municipal de Agricultura e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Apresente cumulativamente documento que comprove vínculo legítimo com o imóvel rural, certidão de propriedade, posse, contrato de arrendamento, parceria ou comodato válido. Comprovação de atividade ou intenção formal de comercialização da produção por meio de bloco de notas do produtor rural ativo, declaração de aptidão ao PRONAF, ADAP, ou cadastro da agricultura familiar vigente. Plano de instalação produtiva aprovado pela Secretaria Municipal de Agricultura no caso de novos produtores ainda em processo de regularização fiscal. Terceiro, assine em termo de adesão e declaração de veracidade quanto à sua condição de produtor rural e compromisso com a atividade econômica agrícola. Artigo 5º. O número total de análises subsidiadas por ano será limitado conforme disponibilidade orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura. Inciso 1º. Caso a demanda ultrapasse o limite anual disponível, serão prioridade agricultores que não tenham realizado análise de solo nos últimos 2 anos, agricultores que participem de programas municipais de boas práticas agrícolas. Inciso 2º. A meta para exercício de 2026 será atender até 100 análises subsidiadas, respeitada a ordem de solicitação. Artigo 6º. O programa será financiado com recursos próprios da Secretaria Municipal de Agricultura, podendo ser complementado com outras fontes legalmente disponíveis. Artigo 7º. A Secretaria Municipal de Agricultura será responsável pela coordenação do programa, podendo revisar anualmente, junto ao Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, os critérios de participação e metas, conforme os resultados obtidos, novas demandas ou alterações nos custos operacionais. Parágrafo único. Será elaborado anualmente um relatório com o número de beneficiários, valores investidos e avaliação técnica do impacto do programa, o qual será apresentado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber, no prazo de até 60 dias a contar da data de sua publicação. Anitápolis, 26 de junho de 2025, Solange Bach, Prefeita Municipal. Repasso, então, o projeto de lei número 030/2025 para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, redigida pelo vereador Paulo Steffens. Em seguida, as comissões já poderiam se reunir para a agilidade dos projetos, né? Assim como está na Comissão de Legislação, saindo da Comissão de Legislação, Comissão de Finanças e Comissão de Educação, Agricultura, Saúde e Assistência Social, presidida pelo vereador Salésio Eftin. Eu acho que esse projeto está bem explicado. A turma fala tanto em ajudar o agricultor, eu acho que devia, no máximo, semana que vem, aprovar. Que agora é tempo de, agora que o governo dá o calcário, tem prazo para retirar. O calcário, a negra trabalhou, o calcário é grátis, só tem o custo de pegar, e quanto mais vai deixando, pior vai ficando. Nós já estamos no mês de junho, se planta, começa a plantar em agosto. Indicação número 036/2025, Salésio Eftin. O vereador Salésio Eftin, no exercício de suas atribuições, vem por meio desta indicar à presidente da Casa Legislativa, senhora Marcele Mates, que seja adotado novo procedimento quanto à elaboração e envio da ata das sessões ordinárias,
Atualmente, a ata é apresentada apenas no momento da sessão, para leitura em tribuna e posterior aprovação. No entanto, visando aprimorar o processo de apreciação da ata pelos parlamentares, sugiro que a ata da sessão anterior seja elaborada até sexta-feira à tarde da semana seguinte à sessão. A referida ata seja encaminhada no grupo de WhatsApp dos vereadores ainda na sexta-feira. Com isso, os vereadores terão o final de semana para ler e analisar o conteúdo da ata com mais atenção. Caso haja necessidade de correção, ajuste ou retificação, os parlamentares poderão informar até segunda-feira, conferindo tempo hábil à Secretaria da Casa para realizar as modificações antes da sessão. Esta medida visa proporcionar mais eficiência, clareza e participação dos vereadores na conferência das atas, evitando correções de última hora e promovendo maior transparência. Salésio Eftim, vereador. Anitápolis, 30 de junho de 2025. Coloco em discussão, então, a indicação número 036 do vereador Salésio Eftim. Vou falar rapidinho. Porque assim, daí tu recebe a ata na sexta-feira, daí tu lê. Aí, às vezes, o vereador quer fazer alguma correção, alguma coisa, manda para, não sei o que, a Fernando, a outra menina aqui, o jurídico. Aí tiver alguma coisa para acrescentar ou tirar, daí se passa, daí na segunda-feira a ata já está pronta para ser lida e aprovada. A ata, ela fica pronta alguns dias antes, né? Na segunda-feira também, na verdade, não foi adotada essa opção de enviar a ata através do WhatsApp, porque alguns vereadores não conseguem abrir, depende do programa que envia, ou não consegue fazer a leitura, né? A não ser que a ata seja impressa, mas na segunda de manhã a ata já está pronta. Então, se quiser também dar uma passadinha aqui na Câmara, levar uma cópia da ata para casa para fazer a leitura até a noite, mas mesmo assim, eu acho que a gente deve seguir, né, com a leitura da ata aqui. O que vocês acham? É para ficar mais prático. Uhum. Né? Aí os vereadores chegam aqui na segunda-feira, já tomam a parte que está escrito na ata. Uma boa noite a todos. Eu só queria assim, fazer uma colocação. Eu acho que sempre nessa casa tinha um livro ata. Eu acho que hoje nós devíamos voltar de volta e fazer o livro ata. Até nas comissões também tinha o livro ata, não nessas folhas aqui. Eu acho que devia ter o livro. Né? Daí pega e é escrito no livro e faz a leitura e depois a gente assina no lugar dessas folhas aqui. Eu acho que isso aqui para mim não é uma coisa de confiança. Porque como já no passado já foi falado que fizeram falcatrua aqui, nessa casa, hoje pode acontecer de novo. Porque já aconteceu coisa nessa casa aqui que eu não achei louvável. Então eu acho assim, na minha opinião, eu acho que tinha que pegar o livro ata, a casa que tem dinheiro para comprar o livro ata, eu acho que devia fazer a ata no livro ata mesmo. E não nessas folhas aqui. É uma opinião minha. Aí, o vereador, só para explicar, mas daí o livro ata seria manual. Aí vai ter que fazer uma ata toda manual, hoje com os recursos todos que tem de computador, de tudo. Aí várias páginas, né? Teria que fazer tudo manual. Pode ser colado essas páginas no livro ata. Não precisa ser manual, né? Eu penso também, Porque o livro ata, antigamente, ele era manual, né? Hoje... Só para complementar, quem assiste uma sessão da Assembleia? A ata da comissão da Grande Polis, eles nem lêem. Só que o que eles fazem, vocês assim, a Marcela presidente, a ata todo mundo já está ciente, a quem é a favor, a ata aprovada. A Assembleia só dá um itenzinho no começo lá, igual a Câmara dos Deputados, a pessoa tivesse fazer, é tudo digitalizado, mas a ata os deputados recebem, conferem antes da sessão, chega lá na hora, é tudo aprovado. Hoje, a mesma ata que é feita a leitura em tribuna, né,
a partir do momento que a secretária termina de fazer a leitura, já é passado para os vereadores assinarem, justamente, né, por algumas modificações de documentos que já aconteceram. Então, foi voltada a opção de fazer a leitura da ata, para que se esteja realmente de acordo com o que a gente recebeu em casa, até, né, a gente pode começar a adotar a opção de imprimir a ata e os vereadores passarem aqui e levarem uma cópia para casa, né? Mas mesmo assim, acho que nós deveríamos manter a leitura, mesmo assim, né? Essa ata sai dali, pega a assinatura dos vereadores e essa ata é anexada no livro ata. Pode ser assim? Na verdade, hoje, a nega leu a ata ali, nós assinamos outra folha aqui. Ficou aqui, o cara leu, ela botou aqui em cima aqui. E a Lucinéia trouxe outra folha para nós assinar. É a cópia? Pois é, mas eu sugeria que assinasse essa que fosse lida aqui, na minha opinião. Não, Passei correto. Se a desconfiança está tanto assim, a gente pode começar a... Assinou e aqui que a nega leu. Tá. Não, Se tiver uma vírgula diferente. porque eu acho assim, eu falei que eu ia questionar nessa casa, porque foi chamado para assinar um documento ali atrás e o documento não era o que era para nós assinar. É por isso que hoje eu estou questionando isso. Quem te chamou para assinar e disse que era outro documento? Nós vimos ali que era outro documento. Não, vocês não viram. Vimos. Eu falei contigo, a Marta estava te chamando para verificar um documento. Chegasse ali, o jurídico te explicou o que era. Eu não te disse nem o que. Não, mas eu não estou dizendo que foi você que falou. Não estou dizendo que foi você que falou. Então, quem te falou? Eu não estou dizendo que foi você que falou. E aquele documento não é uma coisa que naquele dia não era aquilo que era para nós pegar e assinar. Acho que tocamos, então. Requerimento... Então, a partir de semana que vem, então, a secretária faz a leitura da ata, entrega a ata para uma das meninas e as meninas recolhem a assinatura dos vereadores. Só que sexta-feira manda quem quiser ler, lê. Na Sim. sexta-feira. Quem não quiser vir aqui pegar uma cópia, lê. Ó, na sessão que o Ricardo Rio teve aqui... Tem tanta coisa errada, que se a gente se apegar nos mínimos, daí é problema. O Antônio, no mínimo. O cara veio aqui, falou 38 minutos e foi botar a duelinha. E é um negócio gravíssimo. Então, acho assim, ó, tem coisas que tu pode relevar, mas tem coisas, às vezes, que, igual foi para a justiça, todo mundo sabe que a gravação é uma coisa pública. Então, a ata foi digitalizada, deu 6 ou 7 páginas. E aqui foi duelinha. Então, o que ele falou ali, muito grave, ele não falou, não veio aqui fazer uma propaganda, nada. É que nós não temos interesse de entrar judicialmente contra ele, mas quem tem interesse deve pegar as filmagens que ela já serve como prova, né? A nossa ata, ela deve conter detalhes da nossa reunião, alguns pontos mais importantes, mas justamente se o vereador não estiver de acordo com o que está escrito, ela sempre pode ser modificada, né? Seguimos, então. Requerimento número 014/2025, Antônio Jerônimo. O vereador que esse subscreve no uso desse... Calma, nega. Coloco, então, em votação a indicação número 036/2025 do Salésio Efting. Pode ser assim, então? Aprovada por todos, então. Então, agora, em seguida, requerimento número 014/2025, Antônio Jerônimo. O vereador que a esse subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 248 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer que, após aprovação em plenário, seja encaminhado o presente requerimento à Excelentíssima Senhora Solange Bach, Prefeita Municipal, para que preste as seguintes informações e encaminhe os documentos comprobatórios relativos à máquina escavadeira hidráulica XCMG XE 225BR, de placa RXW6F73, que foi cedida ao município pelo governo do estado de Santa Catarina. Primeiro, consumo de combustível detalhado da referida escavadeira, conforme registro do orímetro, especificando os períodos de uso e os valores consumidos. Segundo, relação completa de peças trocadas, itens de desgaste, materiais utilizados com respectivas notas fiscais e justificativa técnica para cada substituição. Terceiro, todos os gastos com manutenção preventiva e corretiva, com os valores discriminados, datas de identificação do fornecedor ou empresa responsável, com cópia das notas fiscais e ordem de serviços correspondentes.
Quarto, informações completas sobre o acidente ocorrido com a máquina, data do ocorrido, circunstâncias do acidente, tipo de dano causado à máquina, valor total do conserto realizado para fins de devolução ao Estado, identificação da empresa ou oficina onde foi realizado o conserto, cópias de notas fiscais, orçamentos, laudos técnicos e comprovantes de pagamento do serviço de reparo. Solicita-se ainda o envio de relação completa e detalhada de todos os gastos e movimentações financeiras relacionados ao uso da escavadeira hidráulica durante todo o período em que esteve sob posse da Prefeitura, devidamente acompanhados da documentação comprobatória, notas, recibos, contratos, ordens de serviço, etc. Justifica-se este pedido diante da função fiscalizadora do Poder Legislativo, sendo essencial a transparência na aplicação de recursos públicos e na utilização de bens cedidos por outras esferas de governo. Anitápolis, 30 de junho de 2025, Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em discussão, então... Quer que eu faça a leitura dos outros também? Não, eu vou... Coloco em discussão o requerimento número 014. Calma, deixa eu terminar de ler. Não, Coloco em Não, o discussão. requerimento eu posso falar assim? Não, não só pode. deixa Eu estou falando. Só um pouquinho. O senhor já vai começar a tumultuar? Fala na sua vez. Só um pouquinho. Coloco em discussão. Fala na sua vez. Vereadores, só um pouquinho. Que isso? Vereadores, Qual que bota o requerimento? só um pouquinho. Posso falar? Calma, Não, eu nem... eu vou falar primeiro, pois eu já disse para Vereadores, eu nem terminei, eu nem coloquei o requerimento em discussão e vocês já estão discutindo. Depois você fala. O seguinte. Coloco em discussão o requerimento número 014/2025 do vereador Antônio Jerônimo. Deixa que eu falo. Só que eu acho assim, aquela máquina, ela foi concedida para a Grande Polis. Só vou dizer assim, às vezes tem muita coisa que o vereador às vezes quer fazer as coisas que não está a par. Foi cedido para Rancho Queimado, Anitápolis, Angelina e Águas Mornas. A marca foi através do governo do Estado, do governo Moisés, zera. Ela veio aqui e trabalhou mais ou menos, acho que 2 meses ou 3 meses, zerada. Canalizou o rio lá aqui da ponte até lá na propriedade do Paulinho. Só que aqui tem um acordo. A prefeitura cedeu, que era o irmão da nega na época, mas é o Nuque, trabalhou com a máquina. E eu acho que o Estado pagou o óleo, não sei bem certo assim. Aquilo é uma máquina da Grande Polis, é cedida para 3 municípios. Eu acho assim, daqui a pouco começa a fazer muita confusão, a Anitápolis não recebe mais a máquina. Assim, ó, existe, é a mesma coisa quando teve a enchente aqui. Teve vários municípios que botaram a máquina aqui, não pode. Um ajudando o outro, foi uma catástrofe, foi uma enchente, e dizer que ficou 3 meses aqui, não ajudou o município, ajudou, ficou um tempo em Águas Mornas, ficou um tempo em Rancho Queimado, então ajudou o município. Então, eu acho que às vezes o vereador nem foi atrás pedir, nunca participou de uma reunião, hoje tem uma máquina aí, com detalhes de uma máquina. Eu vou responder, porque responder a um vereador que não sabe nem o que ele diz, não sabe nada da máquina, eu não vou perder meu tempo. Porque é o seguinte, eu fiz um requerimento, e é meu direito fazer um requerimento e pedir qualquer documento, qualquer coisa que eu quiser. Isso não vai influenciar nada lá. O senhor sempre está jogando as coisas para frente. Vai influenciar se tiver roubo, igual vive acontecendo. Então, o que acontece? Essa máquina, eu quero saber por quê. Essa máquina trabalhou lá para o Salto, limpou os barrancos, não alargou nada, fez um serviço que o vice-prefeito e a prefeita prometeram para o Adelaide que ia fazer. Eu ajudei a cobrar, porque eu fui lá e eles disseram para mim que o prefeito a prefeita e o vice-prefeito foram lá e pediram para fazer um bueiro, 18 tubos, e ajeitar. A máquina foi tirada de lá, veio para cá, para tirar a barreira da usina, tranquilo, ótimo. Dali ela saiu e foi fazer um serviço suspeito. Então, por isso eu quero a comprovação. Eu, como vereador, qualquer coisa suspeita, eu vou em cima. E quero saber. Como eu falei agora para frente, depois de tudo que eu estou vendo aqui, eu quero, vou fiscalizar até um parafuso. Porque amortecedor e outras coisas, a gente já está vendo que estão tudo errado por aí. Então, eu vou para cima e vou fiscalizar sim. Então, essa máquina, ela saiu do Salto, não fez quase nada. A máquina do município teve que voltar lá, uma do município, para cumprir
com uma promessa de campanha eleitoreira da prefeita e do vice, foi lá e fez o bueiro. Eu pedi, agora eu fiz um requerimento pedindo para botar Arião na frente da casa dele, que ele me pediu, o Arião não foi botado. Então não é pedido meu. Eu cobrei como vereador que fizesse o que prometeram, né? Então tá, a máquina saiu de lá, veio para cá, foi trabalhar na usina, da usina, em vez de voltar para trabalhar no Salto, ela foi trabalhar numa barreira onde não tinha nada a ver com a prefeitura, e aconteceu o que aconteceu. Então, eu, como vereador, eu estou pedindo esclarecimento, e vou pedir muito mais, você vai ver em seguida. Coloco em votação, então, o requerimento número 014/2025 do vereador Antônio Jerônimo, quem for contrário que se manifeste. Aprovado por todos. Em seguida, requerimento número 015/2025, Antônio Jerônimo. O vereador Caesta subscreve no uso de suas atribuições legais e com fundamento no regimento interno desta Casa Legislativa, vem respeitosamente apresentar o presente requerimento, solicitando que a mesa diretora da Câmara Municipal forneça as seguintes informações. Primeiro, localização atual das divisórias adquiridas durante a gestão do ex-presidente Sérgio Freitas, as quais foram utilizadas para a construção de salas internas na sede da Câmara. Informar onde se encontram essas divisórias atualmente, especificar se ainda estão em uso, foram armazenadas, descartadas ou vendidas. Enviar cópias das notas fiscais da aquisição dessas divisórias. Segundo, informações sobre a reforma realizada na gestão do ex-presidente Salésio Eftin, especificamente referente ao fechamento da garagem para uma nova sala. Informar como foi feito o processo de contratação da obra, tomada de preço, licitação, carta convite ou outro. Enviar cópia completa do processo de contratação, incluindo procedimento administrativo, número do processo, empresas participantes, se houver, empresa contratada e forma de escolha, notas fiscais dos materiais e serviços utilizados, forma e datas de pagamento, laudos, orçamentos ou projetos que subsidiaram a obra. Contrato ou ordem de serviço emitida. O objetivo deste requerimento é assegurar a transparência, fiscalização e rastreabilidade dos recursos públicos e dos bens patrimoniais da Câmara Municipal, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade. Anitápolis, 30 de junho de 2025, Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em discussão, então, o requerimento número 015/2025, vereador Antônio Jerônimo. Presidente, vou falar daqui sentado. É o seguinte, é como eu disse, eu quero transparência em tudo, porque eu vi que é difícil a gente confiar, né? Então, tem gente que desconfia de tudo aqui dentro, mas lá fora, fiscalizar ou fiscalizar valores altos, ninguém se preocupa, talvez, ou muitos não se preocupam em fiscalizar. Isso aqui, só para quem não entendeu, não viu na época, o vereador Sérgio, ele fez 3 salas na parede do lado direito, entrando na Câmara. 3 salas, com as divisórias caras, as divisórias brancas, muito bonita e tal. Essas 3 salas praticamente não foram usadas. Uma foi usada muito pouco, e as outras nem usadas foram. Trocou de presidente, e nós tínhamos uma garagem onde guardava o carro. Trocou de presidente, ele achou por bem arrancar todas aquelas salas novas, não sei para onde foram o material, que é bastante dinheiro que custaram aquilo, mão de obra para arrancar, para colocar, para fazer tudo, e fechou, deixou o carro sem garagem, na rua, e fechou a garagem aqui atrás. Então são coisas que tu não entende, tu tens 3 salas funcionando e tal, de repente você arranca as 3 salas novinhas, descarta, e vai e faz uma sala onde é uma garagem. Né? Então, assim, então eu quero saber, e eu nunca soube, saiu daqui esse material, aqui foi gasto isso aqui, eu nunca soube quanto custou isso para a Câmara. Material daqui, ele não pode ser doado para ninguém, todos eles têm que ser feito uso de sessão de uso, tem que saber onde está. Então, eu quero exatamente saber tudo o que aconteceu nas retiradas de todas aquelas divisórias, onde elas estão, e a construção da garagem.
o vereador Antônio, existia 3 salas aqui. A Câmara do Vereador ficava tapada aqui, nós nem vê os vereadores aqui. E o senhor é consciente que foi feita essa divisória ali, foi feita aqui. E a outra foi feita lá no posto, onde é que tem o conceito tutelar hoje lá, que era a Casa do Pedro Gomes, foi feita as divisórias lá. Foi feita uma concessão para a prefeitura, e tem assim, e eu acho que o senhor também devia fazer um requerimento, como é que se compra o mandato? Eu vou fazer um requerimento aqui, como é que o senhor comprou o mandato parcelado também? Porque o senhor não se elegeu, o senhor comprou o mandato. Seguimos, vereador. É a mesma coisa. Hoje tem um advogado aqui, onde está o Wagner Vereador, O seu ignorante, tu sempre fala do passado. Eu nunca negociei meu mandato com ninguém, nunca troquei voto para presidente, cargo nenhum. Você é um baita de um palhaço. Vereadores, só um pouquinho. Vamos. Vereador. Sim, tu. Vereador, se mantenha no assunto, terminou. Seguimos então, coloca em votação o requerimento número 015/2025, vereador Antônio. Quem for contra, que se manifeste, aprovado por todos. Em seguida, requerimento número 016/2025, vereador Antônio Jerônimo. Excelentíssima senhora Solange Bach, prefeita municipal. O vereador que subscreve o presente no uso de suas atribuições legais vem requerer o encaminhamento por parte desse Poder Legislativo de expediente à senhora prefeita municipal, solicitando que envie o mais breve possível, amparados através da Lei Federal número 12.527 de 2011, artigo 248 do Regimento Interno desta Casa, informações detalhadas sobre a feira municipal que ocorre todos os sábados em nosso município. As informações requeridas são as seguintes: existe estatuto, regulamento ou normativas específicas que regem o funcionamento da feira? Caso afirmativo, solicito cópia do documento. Quais são os critérios adotados para a escolha dos feirantes que participam da feira? Existe algum processo seletivo, cadastro ou chamamento público? Existe lista de espera de agricultores ou outros interessados em participar da feira? Como é feita a seleção ou chamada para novos participantes? Quais os produtos permitidos para comercialização na feira? Há restrições quanto ao tipo de mercadorias, industrializados, artesanais, etc.? É permitida a venda de bebidas alcoólicas na feira? Em caso afirmativo, existem regras específicas para essa comercialização? Qual é o controle adotado quanto à venda para menores de idade? Quais são as normas gerais de conduta, segurança, higiene e organização da feira? Quem é o responsável pela gestão, fiscalização e organização da feira? Existe uma comissão de feirantes? Qual secretaria municipal coordena ou supervisiona o evento? Existe cobrança de taxas para os feirantes? Se sim, qual o valor e a finalidade desta cobrança? Há algum tipo de apoio da prefeitura aos feirantes, como fornecimento de tendas de energia elétrica, divulgação, entre outros? Há previsão de ampliação da feira ou abertura de novos espaços para a inclusão de mais agricultores e produtores locais? O presente requerimento tem como finalidade obter mais clareza e transparência sobre o funcionamento da referida feira, a fim de garantir que todos os procedimentos estejam sendo conduzidos de forma justa, legal e acessível à comunidade interessada. Anitápolis, 30 de junho de 2025, Antônio Jerônimo, vereador. Coloco em discussão, então, o requerimento número 016/2025, vereador Antônio Jerônimo. Boa noite, senhor presidente. O intuito desse requerimento é porque, desculpe a minha ignorância, mas eu não sei nada como funciona a feira. E eu gostaria de saber, até se a prefeita colabora com energia, se ela tem qualquer ajuda para os feirantes. Então, eu não sei explicar. Então, quando alguém me pergunta alguma coisa sobre a feira, eu digo, olha, eu não sei, vocês têm que ir. Agora, hoje surgiu a Secretaria de Turismo, não sei se é ela que é responsável. Então, em vez de eu ir perguntar, item por item, correr atrás, eu faço um requerimento e vai vir em minhas mãos todas as regras, inclusive como bebida alcoólica, que é um problema, que tem mães que já reclamaram para mim, que crianças, né, usam a bebida que é vendida. Tu vai no mercado, não pode, tu vai no bar, não pode, teoricamente não pode.
e lá, segundo parece que entregam. Então, são coisas assim. Então, nada contra, para mim, a feira é um presente que nós temos, é uma coisa que funciona muito bem, só que eu quero saber o que dizer para a população. Então, o intuito desse meu requerimento é exatamente isso, é saber o que eu posso estar dizendo como verdade para a população. É só uma palavra também. Como semana passada foi falado sobre a feira, né? E em algumas visitas, alguns feirantes também. Com certeza vai ser esclarecido melhor pela prefeitura como funciona. Todos os que trabalham ali, tenho certeza que estão muito felizes, né? Quanto à proibição do álcool, como se diz, como que a gente pode estar fazendo um controle disso? Só que em todas as feiras, bares, festas, há esse consumo, né? Todas as feiras, Rancho Queimado, Rio Fortuna, Santa Rosa, há esse consumo do álcool. Então, sendo de menores, temos que ter essa educação, como já foi comentado, em casa também, né? De estar fazendo. Mas como que você vai estar fazendo um limite? Não, ou eu vou estar te vendendo 1, 2 ou 3. Eu acho que também a gente, como ser humano, a gente tem que saber dos nossos limites também. Mas hoje à tarde também, com um gaiteiro que toca também ali, um dos que participam, com certeza todos estão felizes ali, é uma coisa que deu certo no nosso município, alavanca o nosso comércio também, né? Teve alguns comentários também que talvez deveria ter mais produtos, ou do interior está vindo. Eu acho que ali, eu não sou frequentadora assídua da feira, mas ali tem quase todos os produtos, tem pães, tem produtos de horta, tem bebida, tem doce, tem pães, tem queijo. Então, eu acho que é bem diversificado o comércio das nossas feiras, mas só para deixar registrado que as pessoas que trabalham ali estão felizes sim, e com certeza essa resposta vai vir da prefeitura da melhor maneira possível, né? As regras, tudo ali, eu também não sei quais são as regras necessárias, né? Mas acho que procurando ali a GESCO, na prefeitura, com certeza virá esse relatório bem bonitinho. Sim, vereador, eu acrescento mais, né? O artesanato, que é muito forte. Então, tem os artesanatos ali também. Então, a feira, ela gera emprego, gera renda. Então, a feira é boa. Só que, como eu falei, eu gostaria e quero saber como que funciona para eu poder também estar fiscalizando. Tá bom? Obrigado. Coloco em votação, então, o requerimento número 016, vereador Antônio Jerônimo, aprovado por todos. Em seguida, faremos a leitura das atas das comissões. O projeto de lei número 021 de 2025, que dispõe sobre a criação de empregos públicos da equipe de atenção primária à saúde para o município de Anitápolis, da outras providências. Ata da Comissão de Educação, Agricultura, Saúde e Assistência Social. No dia 30 de junho de 2025, às 17 horas, reuniram-se na secretaria desta Casa Legislativa os vereadores Maria Aparecida de Pieri Coelho, Elizabeth Aparecida dos Santos, Antônio Jerônimos, e convocados pelo presidente Salésio Efren com o seguinte objetivo: discutirem sobre o projeto de lei número 021, foi o 021, 23 e 24. Considerações. Com base na análise de parecer jurídico dos projetos de lei 21, 23 e 24, todos os membros foram favoráveis aos projetos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião. Salésio Efren, presidente, lavrou a presente ata, a qual foi assinada por ele e pelos membros. Salésio Efren, presidente, Antônio Jerônimo, vice-presidente, Maria Aparecida de Pieri Coelho, secretária, Elizabeth Aparecida dos Santos, suplente. O projeto de lei, o 021, é sobre a atenção primária, né, a criação dos cargos. O 20... Pode ser o 23... Então, foram liberados pelas comissões de Educação, Agricultura, Saúde e Assistência Social, o projeto número 021, que dispõe sobre a criação de empregos públicos da equipe de atenção primária à saúde para o município de Anitápolis e da outras providências, que seriam os cargos de fisioterapeuta, nutricionista, odontólogo. Projeto... Até aproveitando a presença do secretário de Saúde,
foi questionado a nós, vereadores, sobre a criação do cargo de odontólogo, se não seria criado juntamente já o cargo de auxiliar, né? Assim como já tem hoje no posto de saúde, já existe 2 cargos, né? Juntamente com os cargos de dentista, e para essa nossa nova criação, esse novo cargo, como que ficaria a questão do auxiliar? Os 2 auxiliares que já existem hoje. O projeto número 023, que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química e logradouros públicos, liberado também pela comissão. E o projeto 24... dispõe sobre a entrega do cordão de girassol e a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiência não visível, reconhecido pela Lei Federal número 14.624, 19 de julho de 2023, e regulamenta a Lei Estadual 18.928, de 10 de junho de 2024, e da outras providências. Foram liberados pelas comissões. Uma palavra. Já que a gente também foi liberado o 021, que já está na casa, acho que desde o final de março, né, com a criação dos cargos ali, fisioterapeuta, odontólogo e nutricionista, como também veio o projeto hoje das conselheiras tutelares, que a gente colocaria em votação hoje, né, mas infelizmente não foi possível, a gente vai estar em reunião com a prefeita e elas, eu pediria para que se colocasse também o 021 hoje em votação. Esclarecendo também que esse projeto se mantém na casa em março, nas comissões, né? A vereadora é prova de que eu cobro demais a agilidade das comissões. Eu, como presidente, não participo de nenhuma comissão, né? Porque não se é permitido, mas sempre há essa cobrança, essa demora das comissões se reunirem. Por mim, depois das sessões, as comissões já poderiam se reunir para na semana seguinte o projeto já está liberado. Há ainda esse ajuste, essa falta de ajuste nas comissões, né? A nossa comissão está fazendo isso, acho que já há 2 semanas ou 3, né, Paulinho? Depois a gente está ficando aqui, conversando, e só pede o parecer jurídico para depois estar constando e estar fazendo a ata. Na sexta-feira mesmo, né, houve essa cobrança para a liberação desse projeto, e foi passado que a comissão já tinha se reunido e nós faríamos a liberação. Então, eu vou colocar em discussão o projeto de lei número 021 de 2025. Alguém gostaria de comentar algo? Sobre a criação dos cargos para a equipe de saúde. Então, coloco em votação o projeto de lei complementar número 021/2025, que dispõe sobre a criação de empregos públicos da equipe de atenção primária à saúde para o município de Anitápolis e da outras providências. Tem. Ata da Comissão de Finanças e Orçamento, de 30 de junho de 2025. No dia 30 de junho de 2025, às 17 horas, reuniram-se na secretaria desta Casa Legislativa os vereadores Sandro Steffen Júnior, Elizabeth Aparecida dos Santos e Antônio Jerônimo, convocados pela presidente Maria Aparecida de Pieri Coelho, com o seguinte objetivo: discutirem sobre os projetos de lei número 022 e 26 de 2025. Considerações. Com base na análise e parecer jurídico dos projetos de lei número 022 e 24 de 2025, todos os membros foram favoráveis aos projetos número 022 e 26 de 2025. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião. Eu, Maria Aparecida de Pieri Coelho, presidente, lavrei a presente ata, a qual foi assinada por mim e pelos membros. Maria Aparecida de Pieri Coelho, presidente, Sandro Steffen Júnior, vice-presidente, Elizabeth Aparecida dos Santos, secretária, e Antônio Jerônimo, suplente. É o projeto de lei 22 e 25. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, de 30 de junho de 2025. No dia 30 de junho de 2025, às 17 horas, reuniram-se na secretaria desta Casa Legislativa as vereadoras Alessandra de Oliveira, Maria Aparecida Steffen,
e Maria Aparecida de Pieri Coelho, convocadas pelo presidente Paulo Steffen com o seguinte objetivo: discutirem sobre o projeto de lei número 021, 23 e 24 de 2025. Considerações. Com base na análise e parecer jurídico dos projetos de lei 21, 23 e 24 de 2025, todos os membros foram favoráveis aos projetos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião. Paulo Steffen, presidente, lavou a presente ata, a qual é assinada pelos membros. Paulo Steffen, presidente, Alessandra de Oliveira, Maria Aparecida Steffen, Maria Aparecida de Pieri Coelho, membros da comissão. Ata da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final de 30 de junho de 2025. No dia 30 de junho de 2025, às 17 horas, reuniram-se na secretaria desta Casa Legislativa as vereadoras Alessandra de Oliveira, Maria Aparecida Steffen e Maria Aparecida de Pieri Coelho, convocadas pelo presidente Paulo Steffen com o seguinte objetivo: discutirem sobre o projeto de lei número 028, 2025. Com base na análise e parecer jurídico do projeto de lei número 028, todos os membros foram favoráveis ao projeto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião. Paulo Steffen, presidente, lavou a presente ata, a qual foi assinada por ele e pelos membros. Paulo Steffen, Alessandra de Oliveira, Maria Aparecida Steffen e Maria Aparecida de Pieri Coelho. Como eu não posso permitir que às vezes saiam conversas distorcidas, né? Preciso defender o serviço daqui da Câmara. Esses projetos, o 21, 23 e 24, foram repassados às comissões dia 9 de junho. A comissão só deu retorno para a Câmara agora nesta última quarta-feira, na sexta sendo feita a pauta e assinado apenas hoje. Então, a demora realmente ainda é da reunião das comissões, mas nós vamos ajustar isso. Só um momentinho, só que assim, ó, a mesa tem autonomia, por exemplo, o projeto para ficar 15 mais 15, mas para ficar mais 15 tem que ter autonomia para a mesa. Se aí 15 dias não deu parecer, se passa para outra comissão. Vamos ter que começar a fazer isso mesmo. Não, eu só queria dizer que totalmente está errado isso aí. Porque nós vinha pedindo para fazer o parecer e estava sendo enrolado para fazer os parecer. É por isso que as coisas saem distorcidas daqui. Então, eu vinha toda a vida falando, eu quero que faz o parecer e não estava sendo feito. Além da segunda, eu preciso questionar o vereador só uma questão. Além da segunda-feira, do dia da nossa reunião, qual outro dia da semana que o senhor comparece à Câmara de Vereadores? Nós se reunimos a hora que nós queremos. Não. A comissão o vereador, ele não é vereador apenas em dia de sessão. Não. Nós podemos se reunir depois da sessão agora e nós pedir para fazer a ata. Podemos fazer agora, depois. Só que só que o servidor, ele tem horário a trabalhar, o vereador. Eu não posso obrigar que os servidores da Câmara fiquem aqui até 10 horas, meia-noite, porque o vereador não pode vir algum outro dia da semana passar na Câmara para executar o serviço de suas comissões, né? Não, eu vinha pedindo para o jurídico para as duas secretárias pegar e fazer os pareceres que nós queríamos botar em votação. Nós vinha pedindo isso aí. Marcelo, só um instantinho assim, ó. O Paulinho é presidente da comissão, né? Então ele tem autonomia de marcar a reunião de que ele quiser? Sim. E assim, ó, e outra, tem funcionária, tem manhã de tarde, e comissionado, se quiser marcar uma reunião para vir de noite da comissão, tem que vir acompanhar, não tem problema nenhum. O presidente da comissão tem autonomia a convocar os vereadores? Sim. O projeto 23, vamos botar? E os projetos que estavam na minha comissão, está aqui, ó, o 21, o 23 e o 24 só. Só esses três. É o que a gente está fazendo a leitura hoje, vereador. Então?
Os outros que estão pra Projeto trás de lei número 023 de 2025, que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em logradouros públicos do município de Anitápolis, da outras providências. Coloco em discussão, se algum vereador quiser falar algo. Tá, mas o que a comissão decidiu? Porque não tem outro projeto, esse mesmo teor? Não acharam? Já foi lido Já o foi? parecer, a ata da comissão. Foram lidos todos, né? Todas lidas. Nenhum. Mas vai ter duas leis para a mesma coisa? Não, um é diferente do Não, outro. não. O teu é outro. Eu tô dizendo, é esse aqui da praça, né? Isso. Esse é o da praça, Paulo, não é o do interior. Mas já existe outro projeto. Mas esse é o 23, que é herbicidas e agrotóxicos para capina química em logradouros públicos do município de Anitápolis, da outras providências. Então, mas daí você devia botar um artigo embaixo revogando a outra lei que tem. Não, é zona urbana esse aqui. Mas o outro é da urbano também. Já tem um projeto. Pode procurar que tem uma lei. O Serginho faz anos isso aí já. Uma lei aprovada pela Câmara já proibindo o uso de agrotóxicos no perímetro urbano. Já existe uma lei. Se tu fizer outra lei, vai ficar duas leis. Então tem que revogar outra. Sobre os herbicidas. Na época que o Serginho era presidente da Câmara, né? Projeto. Como não foi encontrado nada aqui, a gente seguiu com esse projeto. Algum vereador gostaria de discutir algo? Coloco em votação, então, o projeto de lei número 023 de 2025, que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em logradouros públicos do município de Anitápolis, da outras providências. Quem for contrário que se manifeste, então aprovado por todos. 24 o projeto de lei número 024, coloco em discussão, que dispõe sobre a entrega do cordão de girassol e a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiências não visível, reconhecido pela lei federal e lei estadual. Algum vereador gostaria de comentar algo? Esse tinha uma indicação para a criação de lei, né? Não, a lei não. A lei, nós tínhamos feito uma indicação para o Executivo pedindo que se criasse a lei de identificação de pessoas portadoras de fibromialgia como uma deficiência, né? Então, coloco em votação o projeto de lei número 024, 2025. Quem for contrário que se manifeste, aprovado por todos, então. Seguimos para pronunciamentos e explicações pessoais. Vereador Antônio Jerônimo. Boa noite, senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão na plateia, que hoje está bonita, né? Tem bastante gente, e que estão nos ouvindo, nos assistindo em casa. Inicialmente, eu quero falar sobre as conselheiras, né, que estão aqui, e que a gente vendo, só de ler tudo que elas têm de compromisso, tudo que elas fazem, eu já estava quase cansado. Então, realmente, elas têm muita responsabilidade, muito trabalho para ganhar muito pouco. E sendo que essa verba para pagar as conselheiras, ela sai do gabinete da prefeita. Então, eu gostaria de pedir, né, para a prefeita, vamos fatiar melhor esse bolo. Vamos cortar as fatias mais iguais. Porque, realmente, eu não trabalharia com a responsabilidade que elas têm, muitas vezes ser até mal recebida nas casas,
ter todo o problema que elas têm para ganhar um salário mínimo. Então, eu acho horrível isso, né? Então, a gente sempre aqui quer que se ganhe mais, que os nossos funcionários, a gente sempre está pedindo para que tenha uma revisão salarial para todos, né? Então, para que melhore o salário de cada um, a gente não sabe até onde é possível, mas é um anseio da gente, que melhore o salário de todos, né? Então, hoje a gente está falando dessas pessoas que estão aqui, dessas mães de famílias, que ficam, como elas falaram, trabalham todos os dias e todas as noites, né, praticamente, e ganham muito pouco. Então, prefeita, olhe com carinho, vamos repartir esse bolo melhor, porque o orçamento do gabinete da prefeita, ele é bem generoso, dá para dividir um pouco. Tá bom, gente? E vou falar, acredito, tomara que seja, pelo menos por agora, pela última vez, a respeito da Estrada da Garganta, só para deixar que teve muita gente que esteve me questionando durante essa semana, para que todos saibam que realmente eu, a Marcela e a Nega, entramos na justiça, né? A gente denunciou para o Ministério Público e temos já o comprovante de recebimento do Ministério Público. Então, agora, o meu trabalho dessas vereadoras, desse pessoal que quer fiscalizar, que quer que as coisas andem corretas no município, terminou. Então, a gente fez tudo o que podia fazer, a gente olhou, vocês viram, a gente fez aí um videozinho, o pessoal viram realmente, e quem quiser ver é só ir lá olhar, e vai ver realmente o valor que foi gasto e o que foi feito. Então, realmente, é muito grande a diferença do que poderia ser feito. Uma pena é que talvez não, esse valor que vai ser devolvido, ele não vem mais para nós, né? Ele vai lá para a origem, de onde ele veio. Então, nós vamos perder esse valor que poderia ter sido feito com bastante honestidade, com bastante fiscalização, com vigilância, e nós teríamos esse valor emprego na comunidade, no município de Anitápolis. Enquanto isso, nós temos lá uma coisa que era para ser muito melhor, ficou bem pior e tal, e vamos perder, se a justiça decidir que realmente tem que devolver, como devolvemos já dinheiro em outros casos, vai ser devolvido esse valor para a origem. Então, da onde ele veio. Então, nós, de qualquer forma, vamos perder, né? Uma quantidade bem boa, que eu espero. Então, quanto aos meus requerimentos, eu já respondi ali, eu sempre vou estar fazendo. Porque a única maneira de fazer uma fiscalização eficiente é tu estar pedindo documentos. Porque verbal, né? Eu vou lá, pego uma informação do secretário, da fulana e tal. Eu não tenho nada na mão. Ele vai dizer aquilo que ele quer que eu ouça. Então, eu com requerimento, eu vou ter força de pedir exatamente aquilo que eu estou fiscalizando com precisão. Com precisão. Então, vão me dar documentos, né? Então, é nessa casa, é na prefeitura, é por aonde o meu alcance como vereador, como legislador, eleito pelo povo e que esperam isso de mim, eu vou estar fazendo a fiscalização correta, honesta, e vou buscar recurso. Não é só isso. Não é só isso que eu vou fazer. Eu vou buscar recurso. Como a prefeita anunciou aqui outro dia, mais 500 mil para a estrada do Rio Domingo, mais 100 mil para Varginha, né? Então, tem muitas obras, caminhão que eu já coloquei aqui. Então, se for ver durante o meu mandato, eu trouxe muitos recursos para o município. Então, o que nós temos que fazer? Nós somos um órgão legislador e fiscalizador. E nós temos compromisso com a sociedade, com a população, de buscar recursos. Isso não diz em nenhum documento que nós somos obrigados. Mas é o papel do vereador. Ele ter os seus contatos, ele ter os seus deputados, seus senadores, e ir lá buscar recursos. E isso eu faço, eu corro atrás. Mas eu também quero que esses valores, eles sejam muito bem aplicados aqui. Quando eu falei da Estrada do Salto, não, porque surgiu boatos, não, Antônio que pediu para a máquina ir lá fazer. Não, senhor. Eu fui pedir os meus votos, chegou lá o cara disse, não, teve o vice-prefeito e a coisa, eu quero que faça essa entrada. E eles prometeram. Meu papel é cobrar, eu não mando.
Quando eu penso como tem uma galeria para fazer, o secretário está aqui, no Rio Cachimbo. Semana passada, um morador da cidade ligou e falou com a prefeita, e disse assim: prefeita, quando é que vocês vão fazer a galeria? Não sei. O Antônio está com picuinha com o Rangel. Então o Rangel não deixa fazer. Isso pode? Quando eu disse aqui, e repito, e eu estou olhando isso, eu digo e repito aqui, o vice-prefeito, para ele estar lá mandando lá dentro, ele tem que ser nomeado. Ele não pode mandar dentro da prefeitura sem ele ter uma nomeação da prefeita. Pode olhar na lei orgânica. O vice-prefeito, ele tem que ser nomeado. Ah, porque você não quer que o vice-prefeito trabalhe? Não, eu não quero. Que ele se mete. Hoje nós temos aí, ó, com um monte de reclamação de oficina, de um monte de coisa que ele está, em vez de ele estar ajudando, na minha opinião, ele está atrapalhando. Por isso é que eu e ele já se desentendemos. Por quê? Na minha opinião, ele não está ajudando. Deixe o secretário trabalhar e ele vai cuidar. Se ele não está querendo, não está agregando para o município, porque ele está mandando ao bel prazer dele. Eu quero aqui, quero ali, não quero lá, eu quero cá, e deu. E isso não é assim. O município não é para isso. O vice-prefeito não é para isso. Quem comanda não é para isso. Mas se pensa que senta numa cadeira e manda tudo para o controle remoto, não é assim. Eu acho que o vice-prefeito tem que ajudar sim, mas então ele teria que ser nomeado para um cargo e não mandar em tudo mais do que a prefeita. Que hoje ele manda mais do que a prefeita, e tem questões aí, áudio que a gente ouve dele, porque ele manda áudio para todo mundo, de ameaças, de um monte de coisa. Aí vem, mas o áudio é de não sei quantos anos, sei lá, mas tem outros recentes. Então eu acho assim, tem que se pensar muito bem, o nosso município, ele está caminhando para um caos político. Está caminhando, vocês podem aguardar, está caminhando para um caos político. Porque lá dentro não se entende e aqui também não. Vamos se entender os vereadores aqui. São 9, cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito de ser. Eu até pediria para presidente, quando acabasse a reunião aqui, deixar por mais 10 minutos as câmeras aqui funcionando e o áudio. Porque quando acaba a sessão aqui, quase se bate de tapa aqui. Né? Então o povo não está vendo isso. Então, quer dizer, aqui não tem jeito. Por quê? Tem aqueles que defendem tudo do jeito que está e quanto pior, melhor. E tem aqueles que querem a coisa correta. E aí fica no que está. Né? Então, quando eu penso, antes eu pedia, eu conseguia alguma coisa. Hoje, meus eleitores, eles entendem que não adianta eu pedir nada. Então eu vou trabalhar de outra forma. Então as coisas não são feitas racionalmente. Não, é assim, tem que ser igual para todos, para Pedro, Paulo, João, é igual diz. Faça o serviço para os colonos, mas faça para todos. Não escolham a dedos. Né? Então, vai para uma comunidade, faça para aquela comunidade, vai para outra, faça para outra comunidade. Mas não é isso que acontece. Então, hoje se faz, olhou para o cidadão e gostou, o serviço vai ser feito. Tá, tu critica o vice-prefeito aqui? Não, a galeria está comprada há 2 anos na garagem. Os caminhões estão lá, já cortaram até o pé de fruta que tinha na beirada da estrada, estão lá passando mau trabalho para passar. E o morador liga para a prefeita, ela diz assim, não, o Antônio tem picuinha com o Rangel, então não vai ser feito. Né? E outra coisa, que tem mais um que eu já mandei, só para vocês ficarem sabendo. Nós temos aqui, eu tenho um caso que eu mandei já também preparar para denúncia. Eu tenho uma emenda impositiva e que eu não aceitei a documentação que foi enviada da prefeitura para mim. Eu fiz um requerimento pedindo, foi aprovado aqui nessa casa por 9 vereadores o nome da rua, foi aprovado por 9 vereadores a emenda impositiva, eu fiz e dei a metade, era o outro secretário, a metade para a saúde, comprar a cadeira de roda e tal, e a outra metade era para uma estrada. E não foi feita, mas fiz por outro lugar, é uma propriedade particular, não sei o quê. Todas as estradas passam dentro de uma propriedade particular. Não foi feito nada. O Rogério fez o que ele prometeu, que era dar uma ajeitadinha para os caras passar por outro lugar. E não se faz nada. Então, a emenda impositiva, ela está no orçamento, ela é obrigada a ser cumprida. É lei, está no orçamento.
Então, eu vou entrar também no Ministério Público, para tentar cobrar, porque conversar não adianta, eu peço um requerimento, vem uma mentira aqui para mim, que não, porque o morador, porque a estrada é dentro de um terreno particular, é não sei o quê. Então, pessoal, desculpe o tempo aqui que eu estou falando, e desculpe por eu, agora há pouco, perder as estribeiras, por quê? Porque eu acho que nós estamos aqui para tocar para frente, para ir, para fazer. Se fala tanto em respeito, aqui é difícil o respeito, e depois se fala de coisa de 10 anos atrás, de 20, de 30. Né? De 30, 40 anos aqui ainda se fala. Então isso aí é muito ruim para o próprio município e para nós. Eu acho que nós estamos aqui para esse momento. Boa noite, muito obrigado. Vereadora Cida. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores, aqui todos presentes das redes sociais. Primeiramente, esclarecer ali que eu acho que não ficou bem claro sobre a bebida aos menores. Com certeza sou contra. Quando eu falei do limite, seria dos adultos. Como que você vai proibir ou coibir? Vou vender 1, 2, 3. Eu acho que isso é quase impossível. Mas, com certeza, eu sou contra aos de menores, né? Trabalho na saúde, sim, a gente tem um trabalho, eu tenho muito orgulho de fazer essa prevenção, esse cuidado nas casas onde a gente tem. Infelizmente, o nosso município, sim, tem muito alcoólatras, tem muitas famílias sofrendo, então, com certeza, na Secretaria de Saúde, se a gente pudesse fazer muito mais por todos, a gente com certeza faria. Só que é um problema sério em todo o nosso município, em todo o Brasil, enfim. Só para esclarecer que não sou a favor dos menores a estar consumindo álcool. Agradecer também, semana passada, que o Volney Weber esteve em Anitápolis, confirmando emendas ao nosso município. Veio 150 mil destinado ao custeio e manutenção do Hospital São Sebastião, 100 mil destinado à infraestrutura do nosso município, 100 mil destinado ao custeio de serviços de saúde de exames de média e alta complexidade, dessa vereadora, 200 mil também referente a obras executadas e calçamento, e também ao Hospital São Sebastião. Agradecer sempre a parceria do nosso deputado Volney Weber. Com certeza, infelizmente, ele não vai mais, mas com certeza ele tendo apoio, estando dando apoio ao Jorge Có, com certeza a gente vai lutar para que a cadeira ou o gabinete 112 seja bem representado. Também agradecer a todos que compareceram na festa no domingo, no sábado e domingo no Rio dos Pinheiros. Parabéns a todos os festeiras, todas as pessoas que prestigiaram a festa lá. Também concordo com o vereador Antônio, sempre digo que deveriam ter mais câmeras, sim, aqui na Câmara, um pouco antes de entrar aqui, durante e depois também, né? Concordo também quando a gente sempre venho dizendo várias vezes, a gente pode ter opiniões diferentes, ideias diferentes, projetos diferentes, mas, acima de tudo, eu posso até não gostar de certas pessoas, mas, acima de tudo, a gente tem que ter respeito e trabalhar no bem comum, que seria ou é o nosso município, né? Já aproveitando também para deixar, então, uma reflexão, que na semana passada foi comentada, que não se falaria mais aqui em tribuna sobre a assessoria da Câmara. Um questionamento, uma reflexão. Quando eu fiz esse posicionamento meu como vereadora, aqui nessa casa, na sala, foi questionado sobre a minha conduta e falsas acusações onde eu teria entregado o documento ao vereador Salésio. Aí eu deixo a pergunta, falar sobre a vereadora pode com falsas acusações. Isso é democracia? Uma boa noite e uma semana abençoada a todos.
Vereador Salésio. Só um minuto, eu esqueci de agradecer em nome do secretário Lincoln aos projetos da saúde que foram aprovados hoje aqui na casa. Boa noite, presidente. Em nome dela, cumprimentar os demais vereadores. Primeiramente, cumprimentar o pessoal do Conselho Tutelar, porque às vezes só se ganha uma coisa se pressionar e estiver presente, né? Cumprimentar o nosso secretário da Saúde e demais pessoas que estão aqui na Câmara e estão nos assistindo. Primeiro, ligar que vai completar, a Cida já dizia assim, ó, as emendas do Vonei dos 3 vereadores. Então, assim, ó, o Vonei destinou esse ano em torno de 600 mil reais. Não é promessa, é tudo dinheiro depositado. Não vim aqui dizer que 500 mil para cá, 100 mil para cá. Eu só vim aqui, eu só falo aqui quando está depositado na conta. Porque às vezes tu pede e o deputado não dá. Então, essas que o Vonei fez aí, em torno de 600 mil reais, tudo depositado. Falei na sessão passada, foi o deputado, pode somar todos os deputados estaduais, multiplicar por 2, que não sobra dinheiro que ele arrumou aqui para Itápolis. Falar também que, o presidente, a senhora ajudou a aprovar aqui o plano diretor. No plano diretor, não na lei, no anexo que fala do corredor ecológico, tem uma palavra que dá dupla interpretação. Se alguém quiser participar, vai os 2 engenheiros da prefeitura, quarta-feira às 14 horas no IMA. Porque os engenheiros são novos ali e tem dupla interpretação. Então, eles vão lá definir realmente, mas não é na lei, é nos anexos dos mapas. E dizer também que na mesma quarta-feira eu vou ter uma audiência lá na agricultura. E depois, se o final da tarde, se o vereador quiser ir junto aqui, vão lá falar com o engenheiro. Eu marquei uma hora de 4, 5 horas. Não sei se ele vai estar lá, mas ele me prometeu, né? E falar do pessoal do Conselho Tutelar. Existe piso para magistério, uma lei federal. O município é obrigado a contemplar o pessoal do magistério. Não, a lei federal. Existe o piso da saúde, que é das enfermeiras e os auxiliares. Existe o piso dos agentes de saúde. Eu só acho assim, para criar piso, quem cria a nível nacional, criando lá de cima para baixo. Não existe piso para o Conselho Tutelar, não existe piso para braçal, não existe piso para motorista, para operador. Na minha opinião, para se resolver o problema, tinha que se fazer uma reforma administrativa. Hoje, a prefeitura parte do salário mínimo, que é 1.520, né? Então, se partiria do salário estadual, que é em torno de 2 mil reais. Porque assim, nós vamos aprovar aqui 15% do Conselho Tutelar. Eu acho que merecia mais. Nós não podemos, do 15% nós podemos diminuir, não podemos aumentar. Só que daí um braçal também. Um braçal levanta às 6 horas da manhã, ó. Eles ganham salário mínimo também. Um motorista, ele ganha menos de 2 mil reais. Um operador, menos de 2 mil reais. Então, assim, eu acho que para melhorar tem que fazer a reforma administrativa. Contemplar todo mundo. Nós agrademos uma classe, desagrada a outra. E outra, tem que ver se tem no orçamento. A Câmara do Vereador aprovou um orçamento de 2024, que é feito para 2025. Está no gabinete da prefeita, mas o gabinete da prefeita, nós aprovemos o salário da prefeita, que é quase 19 mil e poucos reais, o salário do vice, que é a metade, e o chefe de gabinete. Então, assim, e tem mais as conselheiras que fazem parte do coisa. Então, tem que ver se tem financeiro. Para mim, se pudesse dar 2.500, tivesse um pedido de 3 mil reais, eu não vou contra aqui. Mas tem que ver o que está na lei, o que tem na disposição. Porque todo mundo sabe assim, pode gastar com folha 50%. 5% é para a Câmara. Sobra 45% para o resto de todo mundo. Então, tu tem que repartir o bolo para todo mundo. Tem professor, tem enfermeiro, tem braçal, tem assistente social. Então, eu acho que assim, tem que se sentar e para ver realmente o que pode dar. Se puder dar 20, 25, 30, 50, se dê. Mas depende deles lá, não depende de nós aqui. Eu acho que, tipo assim, a comissão de finanças, ou mais vereadores, chamar a prefeita e chamar o Adelir junto. Que é o pessoal, e pegar o orçamento do município e olhar se tem condições de dar. Se tiver condições de dar, tem que se dar. E para encerrar, falou que foi feito aqui dos requerimentos.
Eu acho assim, ó, eu participei da Grande Polis, a diretoria são 6, 7 prefeitos e um presidente de Câmara, 20 do município. Eu ia a todas as reuniões, essa máquina foi comprada pela Grande Polis para o nosso município aqui. Só que eu acho assim, o que foi dito, foi feito todo o Rio aqui. E às vezes é feita uma parceria, às vezes o Estado dá, a Grande Polis dá como foi dado o motorista, ou dá o óleo. Eu não sei como é que foi feito aqui. E Samar, que está aqui no município, no Rancho Queimado, a mais que ficou foi no Rancho Queimado. Se fez serviço para A, para B ou para C, é a máquina da população. Eu acho que deve ficar mais tempo, ou menos tempo. É muita picuinha política, porque fez para Beto, não fez para o Juninho, fez para o Paulo, não fez para o outro. Eu acho que tudo que foi feito, tudo que veio para o município, é para bem. E falar das divisórias, todo mundo senta aqui, ó, tinha três repartições aqui, a metade da Câmara que o vereador nem viu, até ali vinha uma repartição. Ó. Eu assumi aqui, eu desmanchei essa repartição. Não tem medo nenhum, uma parte ficou ali, outra parte está aqui, e a outra parte foi dada lá na casa do Pedro Gomes, na época do Conselho Tutelar, o Conselho lá que funcionava lá, está lá essa repartição, no final demais, foi devolvida. E a garagem? A garagem tinha, o pessoal ficava aqui atrás, o pessoal chegava aqui na Câmara, nunca se via ninguém aqui atrás. Não foi feita a garagem ali? Não tem medo nenhum, medo nenhum. Eu acho que, assim, ó, vou dizer mais uma coisa aqui. O vereador que falou muito aqui, em 2020, vou dizer de novo aqui, ó, o orçamento da Câmara é R$840 mil, 41, não vou dizer o centavo. A Câmara ficou fechada o ano todo, por causa da pandemia. Nem café era tomado aqui, fazia sessão tudo em casa. Se gastou o mesmo dinheiro que nós assumimos em 2021, 841 mil. Nós fizemos umas 10 que viagens para Brasília. Por causa da pandemia, tinha problema do velório, foi tudo aqui na Câmara. Eu nunca dei ligada para ninguém aqui, o pessoal do velório que é feito aqui. E daí, eu que sou o ladrão, o cara ficar aqui com a Câmara aqui, 2 anos fechada, foi gastado mesmo tanto. E não foi feito nada. E só para encerrar, o vereador gosta tanto de fazer. Faz requerimento, como é que ele comprou o mandato dele? As parcelas, ele que faz aí. E outra, eu tenho quase 40 anos de vereador, eu nunca negociei cargo nenhum aqui. Tá? Ele negociou o mandato do Serginho, se ele quiser eu venho aqui na tribuna, digo como é que ele negociou, e negociou agora de novo. Então, que moral que ele tem? Porque o passado não se deve falar. Deve falar assim, senhor, o nome do cara, tu faz o teu futuro com o teu passado. E já falei várias vezes aqui, Posto de Saúde do Rio do Meio que ele fechou, funcionário 3 meses sem receber, lá onde é que tem a queijaria hoje, na época, ele fez concessão para o nome dele para negociar para frente. Então, que moral que ele tem que vir aqui acusar os outros? Então, ele tem que olhar primeiro para ele. E outra, vice-prefeito pode participar sim, pode em qualquer lugar do Brasil, o vice-prefeito participa. Então, para que ter vice-prefeito? O vice-prefeito pode ajudar assim, o braço direito da prefeita, pode não se entender, mas o vice-prefeito pode sim. Então, para que vice-prefeito? Só para assumir para tirar férias, mas o vice-prefeito pode ajudar e deve ajudar. Uma boa noite a todos. Eu passo a palavra à presidência ao vereador Juninho para fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos, boa noite aos colegas, as pessoas que estão hoje aqui nos assistindo. Tem bastante gente para um dia, para uma noite fria igual a de hoje, né? As pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais. Falar rapidamente sobre o projeto para bonificação, melhoria salarial das meninas do Conselho Tutelar. Nós, vereadores aqui, sempre batemos na tecla da reforma administrativa, da reforma salarial, da desigualdade salarial que ainda existe. A gente sabe da dificuldade do salário dos rapazes que trabalham na garagem, na agricultura, as meninas do conselho, né? Ao longo desses últimos 4 anos foi aprovado o piso para a enfermagem, o piso também dos agentes, pessoal também do centro de triagem, foi aprovado também o piso para os agentes comunitários de saúde. Então, é uma tecla que a gente sempre bate em cima, né? Sobre os valores apresentados por vocês, chocou muita gente, realmente, o salário que vocês recebem.
Hoje, vocês podem ter certeza que se vocês acessar a transparência, muitos funcionários, a gratificação que eles recebem já é mais do que o salário de vocês. Então, é essa desigualdade realmente que a gente tenta bater em cima. A gente não sabe se realmente não há recurso para isso ou foi votado errado mesmo. A gente não... Estamos aqui ainda para entender qual o motivo de que alguns ganham muito e outros tão pouco. E as meninas do conselho, né, mulheres que estão sempre na linha de frente, na violência, a questão dos problemas com adolescentes, a questão com problemas que envolvem crianças, e para a gente valorizar realmente, nós precisamos valorizar o trabalho delas. Sobre algumas críticas, né? Eu vou dizer para vocês que fazer o certo, que trabalhar certo é difícil, tá? É cansativo, muita fofoquinha, muita picuinha, mas assim a gente segue tentando ser justa com todos. Vocês podem ver que os trabalhos da Câmara, ninguém aqui é perfeito, mas a gente sempre tenta acertar, trabalhar, atender os vereadores de forma igual. Todos nós possuímos microfones, embora nos 2 últimos anos eu não tinha, mas eu quis mostrar realmente que o trabalho ele se faz de uma forma diferente, mas não é fácil, tá? É difícil assumir essa responsabilidade da Câmara de Vereadores, estudar projetos, e não é fácil. Então, e a gente ouve muitos deboches, muitas brincadeiras, né, muitas piadas envolvendo nós vereadores. Mas seguimos cobrando, como o vereador Antônio falou, nós estivemos lá na obra, na Garganta, um domingo de chuva, frio, né, seu Antônio? Descendo do carro, descendo o barranco, medindo boca de lobo, para se realmente ver se alcançava, né, o pedido do projeto. E eu até comentei com ele, olha, tem que ganhar bem, né, seu Antônio, para estar aqui num domingo à tarde, né, vereadora? Nós lá, chuva, frio, e descendo lá e medindo bueiro por bueiro, e tirando foto, e vai e volta. Mas esse é o serviço do vereador realmente, né? O vereador que ele não fiscaliza, ele é só um enfeite de cadeira, né? E realmente eu estou aqui para fazer o meu serviço, que é fiscalizar, ser oposição realmente, porque eu sempre deixei claro que eu sou oposição, mas e não para bater palma para executivo, que tem, e nem virar fã-clube de executivo, né? A partir do momento que terminou a eleição, que se inicia o mandato, a função do vereador realmente é fiscalizar. Mas sempre há esse gosto de culpar a Câmara pelas coisas que não acontecem, né? Principalmente hoje, que a oposição ocupa a mesa diretora, né? A Câmara dificulta os trabalhos, falta remédio, a culpa é da Câmara, falta dinheiro, sumiu o dinheiro, a Câmara não pode perguntar, a estrada está ruim, a Câmara não pode cobrar. E o que o vereador falou é verdade. Hoje estão sendo valorizados as pessoas, eu não digo de fora, mas infelizmente assim, o pessoal daqui, principalmente o nosso agricultor, está sendo deixado de lado, gente. Isso é muito triste. O que o vereador comentou, que a máquina estava lá num sitiante, que ele mesmo falou que ele cobrou para fazer aquele serviço, era um sitiante. A máquina saiu da localidade, da comunidade, e não atendeu o colono da região. E isso realmente é revoltante, né? Essa é a revolta da população em si. Na sexta-feira, a máquina esteve também a tarde inteira, ou o dia inteiro, não tenho certeza, trabalhando também num sitiante lá no Maracujá. Nossos avicultores estão esperando, nossos agricultores estão esperando o transporte escolar, a chuva, nossas estradas são perigosas. Então, a gente segue cobrando que esse realmente é a função do vereador. E é fácil brincar com o que se não conhece, o deboche, a gente está acostumado com isso, mas ouvir reclamações, né, e se manter de cabeça erguida, e é isso que a gente vai fazer. Uma boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Marcele.
Não havendo mais oradores inscritos, convido a todos para a reunião ordinária a ser realizada em 7 de julho de 2025, na sede legislativa, e declaro encerrada a presente reunião.